Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Oh, mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigato gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Nas palmas das mãos que uni para orar por você, sem perceber, vai derretendo o karma negativo. O principal método de eliminar o próprio karma negativo é fazer com que outras pessoas também devotem o Dharma sagrado. Nissen Shonin, número 602. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. No capítulo anterior, um capítulo após a finalização do Hommon Happon, nós começamos a aprender a partir de personagens
que passariam a representar o Buda em suas vidas anteriores. Aprendemos a respeito da pregação Honji, que são contos, são histórias de vidas passadas de um Buda, na pessoa de um Bodhisattva. Hoje nós aprenderemos sobre o 24º capítulo do Sutra Lotus, o Bodhisattva Gagadasvara, ou Myoon Bosapon. O Romon Rapon, os 8 primeiros capítulos do Caminho Primordial, ele foi finalizado no 22º capítulo. Então, depois que a parte principal do Sutra Lotus, que o cerne, a quinta essência, ela foi pregada totalmente, pode dizer que o Sutra se encerrou ali. Nós estamos agora no 2º capítulo, após esse fechamento, após essa finalização. E nós estamos aprendendo agora a partir de personagens. Tanto que no capítulo passado, o personagem Bodhisattva, que serviu como exemplo de prática para todos nós, foi o Bodhisattva Vaishajaraja, né? E agora nós temos este Gagadasvara, que é o Myoon Bosapon. E assim seguirá também no capítulo 25º da semana que vem, e praticamente até o final do Sutra Lotus, até o 28º capítulo, nós teremos esses personagens a partir dos quais nós poderemos aprender um pouco mais a respeito da prática objetivada, o perfil que eles dedicaram e que, como não sendo Budas, sendo Bodhisattvas, são personagens mais próximos da nossa realidade. Entendemos assim, então, que os exemplos que eles deixam para nós são mais compreensivos, objetivos e práticos também, bem próximos. E o capítulo de hoje trata de um Bosatsu chamado Bodhisattva do som maravilhoso, das belas vozes, pelo seu poder de encantar as pessoas, pela sua maravilhosa capacidade de transformação. E o capítulo começa da seguinte forma: quando o Buda, logo no começo do Sutra Lotus, emitiu um feixe de luz do meio das suas sobrancelhas, ele iluminou um mundo de 8 bilhões de milhões de kalpas do passado. Uma quantidade equivalente a várias vezes a quantidade de grãos de areia do rio Ganges no passado. Neste mundo, apresentado por essas luzes, apareceu um mundo onde existiu um Buda de extrema e pura sabedoria. E neste mundo onde existia neste mundo o Bodhisattva do som maravilhoso, o personagem deste 24º capítulo de hoje, o Bodhisattva Myoon Bosatsu, que por devotar o nobre Buda acumulou virtudes fundamentais. Saibamos aqui que devotar a Buda e acumular virtudes pressupõe o ato de crer e proceder conforme os seus ensinamentos. Para exercer o poder da sabedoria de Buda, para exercer essa luz e poder se tornar em algum tipo de Bodhisattva, poder se tornar em um Bodhisattva, é preciso acumular as virtudes fundamentais que
nascem do ato de crer e proceder piamente e conforme os ensinamentos de Buda. E esse Bodhisattva Myoho Bosatsu, do som maravilhoso, fez isso primordialmente. O honrado pelo mundo, o nobre Buda, foi consultado por esse Bodhisattva da seguinte forma: honrado pelo mundo, devo viajar ao mundo Sarra para prestar obediência, devotar, atender ao Buda Shakyamuni e para ver os Bodhisattvas Manjushri, o príncipe do Dharma, o Bodhisattva, rei da medicina Yakuo Bosatsu, o Bodhisattva, rei da constelação, e outros Bodhisattvas das práticas superiores. Todos esses desejam encontrar. Diante dessa solicitação, o honrado pelo mundo o orientou da seguinte forma: Bodhisattva, som maravilhoso, não deves olhar com desprezo para esta terra ou pensar nela como algo inferior, este local onde deseja ir. Bom homem, o mundo Sarra é acidentado e decadente, alto em alguns e baixos em outros lugares, repleto de impurezas, pedras e montanhas. Os Budas que ali se apresentam e numerosos Bodhisattvas são pequenos por se ajustarem ao padrão das pessoas daquele mundo. Enquanto o teu corpo tem 42 mil yodhyanas de altura e 6 milhões e 800 mil yodhyanas, tem o corpo dos Budas possuindo uma forma perfeita. Isso não será visto nesse mundo onde pretendes viajar. Por isso, quando viajares até lá, não deves olhar com desprezo para esta terra ou pensar que o Buda e os Bodhisattvas são menores que você. O Bodhisattva som maravilhoso disse ao Buda da seguinte forma: honrado pelo mundo, a minha viagem até o mundo Sarra é inteiramente devida ao poder do Tathagata, do nobre Buda, um efeito produzido pelos poderes transcendentais do Tathagata, um adorno para a sabedoria e virtudes do Tathagata. Essa é uma forma de expressão do Bodhisattva, som maravilhoso, do Myoho Bosatsu, que denota um verdadeiro espírito devoto e servil, pois ele declarou dessa forma que não estaria indo ou desejava ir com as suas próprias forças. Dentro da sua devoção e humildade, ele suplica pela força do nobre Buda, do Tathagata, para que pudesse viajar a este mundo e devotar o Buda ali existente. Somente pelo empréstimo, pela concessão dessa força do Tathagata, é que ele poderia visitar este mundo. Então o Bodhisattva som maravilhoso, sem se levantar do seu lugar ou sequer mexer o corpo, entrou em profunda concentração, entrou em Samadhi, e através do poder desse Samadhi, num lugar muito afastado, criou um monte
de 84 mil flores de lótus feitos de joias. Os seus caules eram feitos de ouro, as folhas de prata e os estames de diamantes e cálices de joias. Na verdade, essas manifestações, todas elas representam presságios de um comparecer à pregação do Sutra de Lótus. Nessa altura, Manjushri, o príncipe do Dharma, vendo as flores de lótus, falou com o Buda dizendo: honrado pelo mundo, que causas provocaram o aparecimento desses auspiciosos sinais? Aqui estão várias dezenas de milhares de flores, seus caules, todo esse ouro, prata e joia. Foi isso que o Manjushri percebeu. E a resposta de Buda foi exatamente essa, dizendo que isso representava o presságio do aparecimento de um nobre Bodhisattva que cultivou durante muito tempo todas as boas raízes para poder exercer grandes poderes transcendentais, comparecer e ouvir a pregação do Sutra Lótus. E Manjushri ainda continuou solicitando a Buda: peço-te que nos expliques o nome deste Samadhi, pois gostaríamos de nos aplicar diligentemente na sua prática. Se aprendermos esta prática, seremos então capazes de observar o aspecto e tamanho deste Bodhisattva e o seu porte de conduta. Pedimos ao honrado pelo mundo que empregue os seus poderes transcendentais para trazer aqui este Bodhisattva de modo a que possamos vê-lo. Nessa altura, o Buda Shakyamuni disse ao Manjushri, ao monge Bosatsu: o Tathagata, muitos tesouros, que há muito entrou em extinção, manifestará a sua forma para vocês. Lembremos deste Tathagata, muitos tesouros, que ele foi o Tarô Nyorai. O Tarô Nyorai seria o Buda testemunha, aquele Buda que surgiu de dentro da Torre do Tesouro, quando o Buda primordial deu início à sua pregação primordial. E este Tarô Nyorai, Buda dos muitos tesouros, foi apresentado para que se manifestasse de alguma forma em relação a este Bodhisattva, som maravilhoso. E ele se manifestou dizendo: vem, bom homem, o príncipe do Dharma, Manjushri, quer ver teu corpo. E assim, este Bodhisattva, som maravilhoso, ele foi invocado. Com isso, o Bodhisattva, som maravilhoso, apareceu acompanhado por 84 mil Bodhisattvas. As terras por onde ele passou no seu caminho estremeceram e abanaram de 6 formas diferentes. Em todas elas choveram flores de lótus de joias, e centenas de milhares de instrumentos soaram por si mesmos, sem que tivessem sido tocados. É assim o cenário por onde um grande Bodhisattva, ou Buda, percorre e passa. Os olhos deste Bodhisattva eram tão grandes e largos quanto as folhas do lótus azul, e 100, 1 milhar, 10 milhares de luas conjugadas não poderiam superar a perfeição das suas faces. E foi nesse cenário que o Myoon Bosatsu apareceu. E logo que ele apareceu,
o Taho Nyorai elogiou ele da seguinte forma: bom homem, você é alguém que dedica oferendas ao Buda pela gratidão, e que escuta os seus ensinamentos e que propaga a sua lei divina. Essas são as principais qualidades de um Bodhisattva e o mais alto elogio que se pode receber de um Buda. Cumprindo esses 3 deveres de ofertar ao Buda pela gratidão, escutar os seus ensinamentos e propagar a sua lei divina, o Dharma sagrado, é o que consiste na quintessência da prática do Sutra Lotus, da prática budista, e o que vai caracterizar e fundamentar a personalidade de um Bodhisattva e também o seu real cumprimento do seu dever. Cumprindo com essas 3 práticas, pode-se dizer que este alguém cumpriu com o seu real objetivo de vida como um discípulo de Buda. E este Bosatsu do som maravilhoso, este Myo-on Bosatsu, foi alguém que cumpriu com estes 3 deveres de um seguidor de Buda, de um Bodhisattva, e por isso adquiriu extrema virtude e pela qual ele pôde comparecer a este mundo sarra, dedicar a sua oferenda ao nobre Buda que pregava o Sutra Lotus e participar da assembleia de pregação e se manifestar, poder encontrar com os personagens que ele objetivou encontrar, mas por puro merecimento de tudo aquilo que ele havia feito em várias e incontáveis vidas passadas. Este Myo-on Bosatsu, ele é um grande Bodhisattva dotado de vários poderes divinos, e dentre eles, uma das suas principais características foi a de poder se transformar em 34 tipos de formatos físicos e de personalidades diferentes. E este Myo-on Bosatsu, Bosatsu do som maravilhoso, foi alguém que veio da região leste do universo. E ele atua quase que paralelamente com o Kannon Bosatsu, o famoso Avalokitesvara, que nós aprenderemos no 25º capítulo na semana que vem. Então esse Myo-on Bosatsu se transforma em 34 tipos de formas diferentes para salvar os seres. Isso significa e simboliza o tamanho poder da sua compaixão, que o permite se transformar em tantas formas diferentes para poder se adequar à situação e salvar sempre um número maior de pessoas. É por isso que esse Bodhisattva tem esse poder de transformação. E esse poder de transformação é dado, né? Faz parte dos poderes de um Bodhisattva altamente graduado. Veremos no capítulo da semana que vem, 25º capítulo, o famoso Kannon Bosatsu, que se transforma, por sua vez, em 33 tipos de formas diferentes para salvar os seres. Só que, por sua vez, o Avalokitesvara habita um mundo da região oeste do universo. E às vezes, até mesmo no Japão, na China, em várias estátuas que nós vemos desses bodhisattvas, nós os vemos com vários braços
e mãos, eles não têm nunca. Eles não têm, muitas vezes, apenas 2 braços. Eles são representados com vários braços, isso simbolizando a capacidade de salvação que eles têm dentro deste mundo em que as pessoas precisam de salvação. Eles salvam bastante, portanto, em muitos momentos da história, eles foram alvo de profunda devoção, todos esses bodhisattvas. Então hoje nós aprendemos sobre esse Bodhisattva Gagadasvara Myoon Bosatsu, o Bodhisattva do som maravilhoso, que por tudo que ele fez no passado, desenvolveu um alto grau e poder de salvação que passa a servir agora de modelo de prática para todos os ouvintes e seguidores do Sutra Lotus. Na semana que vem nós vamos aprender sobre mais um famoso personagem do Sutra Lotus, o Kannon Bosatsu. Vamos lembrar de sempre iniciarmos o dia oferecendo as orações. E para concretizarmos as preces e enfrentar as situações com paz e serenidade, nunca negligenciarmos tais orações. Ao findar do dia, vamos fazer sempre o mesmo, para agradecer ter vivenciado mais este dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixe de praticá-las. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Quero aprender a ser forte assim. Aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé